Olá, nós estaremos hoje meditando sobre a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do primeiro versículo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de esculturas e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que ele tinham sacrificado. Eu vou ficar por aqui por enquanto. E a gente vai estar meditando um pouquinho sobre o reinado de Josias, sobre a vida de Josias, sobre a relevância de Josias para nós. Josias ainda muito novo, né, foi chamado para ser rei, e com certeza esses primeiros anos, pelo menos os 10 primeiros anos do reinado, quem na verdade reinou não foi Josias, lógico, 8 anos, né? Ele deve ter sido a sua mãe, Jedida. E diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, nesses anos iniciais, a sua mãe preservou um bom caminho, né? Provavelmente não fez nada, nenhuma coisa assim muito mirabolante, mas ela preservou o seu caminho. E ainda novo, diz a palavra de Deus que com mais ou menos 16 anos, ele começou a buscar o Senhor, né? Então, e aí dali em diante, ele começa um reinado, né? Com 18 para 20 anos, ele começa a purificação de Judá, Jerusalém e todas as terras ali ao redor, quebrando todos os altares. A gente tem que lembrar um pouco da história que Josias era neto de Manassés, acho que o pior rei, né, que já teve contato, o povo sofreu altamente, e ele é um homem extremamente cruel, a ponto de sacrificar crianças. Então foi assim, algo muito marcante. E veio depois Amon, o seu filho, que ainda permaneceu nesses caminhos muito cruéis e muito longe da vontade de Deus. E aí vem Josias nesse contexto. Na verdade, Josias, a vinda de Josias, a vida de Josias já tinha sido profetizada lá em 1 Reis 13, 2 e 3. Ele, quando está lá falando com Jeroboão, ele fala sobre Josias, que viria Josias para que fizesse essa restauração dos altares de Deus. E aí Josias começa nessa empreitada de fazer essa purificação da terra, na verdade, né? Os templos, ele percorreu toda Judá e Jerusalém, e percorreu em volta, e aí, depois de tudo isso, a gente pode estar conferindo entre os versículos 3 e 6, em 2 Reis, no capítulo 23, a partir do versículo 4, a gente pode estar conferindo isso. E aí, depois disso, ele toma uma segunda atitude, de reparar o templo, né? Então, com tudo isso, ele viu que o templo estava destruído. Ele volta a Jerusalém e quer restaurar, reparar fisicamente. Então, ele pede para que vejam as ofertas que foram dadas ali, o dinheiro que tinha, e começa a investir tempo, investir dinheiro ali na reparação do templo. E aí ele vai, e a gente tem lá em 2 Crônica 34, 38, então a gente tem isso. E depois disso tudo, quando ele está reparando o templo, o que acontece? Acham o livro da lei, né? Você imagina, Josias tinha sido criado
num tempo onde não se lia mais a lei de Moisés, né? Então, de repente, se acha o livro da lei. E aí ele pede, né, aos profetas, uma profetisa, para que explique, né? Ele pede para ler e que explique tudo aquilo que estava acontecendo. Você veja bem, um menino, depois um rapaz que começa a se voltar para as coisas de Deus, ele começa a restaurar, né, os altares, o altar do Senhor, e aí se depara com a lei do Senhor, que ele não tinha mais contato, né? E aí ele faz uma renovação de aliança. Ainda no capítulo 34, lá para o lado do versículo 29, ele faz essa renovação de aliança. Ele chama o povo e renova a aliança de fidelidade ao Senhor e tudo mais. E, por último, no capítulo 35, ele faz a celebração da Páscoa. E aí eu estava pensando sobre a vida de Josias. Em 2 Reis 23, 25, tem o seguinte versículo, né? Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Que vida tão relevante no tempo dele, na geração dele, com a idade dele. E eu fico pensando, né, quais os passos que Josias tomou para que tivesse essa vida tão relevante. Apesar dele já ter sido ordenado, consagrado rei de Israel, tomado posse tão cedo, né? E aí começou a reinar tão jovem, mas o que deu relevância a Josias não foi o reinado, e sim foi ele se converter, ele se voltar para as coisas de Deus ainda tão jovem e traçar alguns caminhos. E eu queria estar meditando com vocês nesse processo. Então, que a gente tenha uma vida relevante diante de Deus, uma vida relevante espiritual, a gente precisa passar por alguns processos. Primeiro, essa purificação da terra. Ele percorreu todos os arredores, quebrando todos os altares, tirando todos os sacrifícios, né? Limpando mesmo. E quando a gente se propõe a buscar a Deus desse jeito, porque diz a palavra que ele se converteu, né? Ele se voltou para as coisas de Deus bem jovem. Então, quando a gente se volta para as coisas de Deus, quando a gente gasta esse tempo, né, com as coisas de Deus, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar os nossos altares. Então, o Espírito Santo começa a nos incomodar para mostrar quais são os altares que a gente precisa estar tirando, quais são os sacrifícios que nós estamos fazendo para outros deuses. Eu não vou estar nem citando, eu podia estar aqui citando dinheiro, filhos, família, emprego. Não, mas eu queria que, assim, nesse momento, a gente começasse a refletir quais são os altares que estão erguidos nas nossas vidas, quais são os dogmas, quais são os conceitos que a gente tem cultivado como verdadeiros deuses. É a hora da gente estar limpando isso tudo. Para que a gente possa seguir um processo, para a gente possa seguir o processo, precisa haver essa purificação da nossa terra, do nosso templo. Segundo lugar, ele começa a reparar o templo. Isso ele tinha que investir tempo e dinheiro. E aí é uma sequência. Você começa a tirar os altares, começa a tirar aquilo que lhe é muito precioso, que está ocupando o lugar de Deus, que está contaminando o altar do Senhor. E aí a gente começa também a restaurar esse altar, a preparar esse altar, a gastar tempo, a gastar até dinheiro nas coisas de Deus, no reino de Deus. É um processo muito evidente na nossa vida. A gente tem vontade de estar se gastando a nossa vida, a nossa energia
para restaurar todas as coisas quebradas na nossa vida. Eu fico pensando sobre ressurreição. Ressurreição é um fenômeno que não tem explicação. Os outros milagres a gente pode até conseguir tentar explicar com a ciência, de cura, de multiplicação até, mas de ressurreição é só pela fé, né? Então a gente começa a olhar para o Senhor, né? Nessa reparação do templo, para que todas as coisas destruídas comecem a ressurgir, né? Que a chama comece a reacender. Em Hebreus 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Jesus. É a gente começar a olhar para Jesus novamente com esse olhar de fé. Porque quando a gente crê que ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele suportou a cruz, mas que ele está sentado à destra do Pai, é porque a gente crê na ressurreição, e é isso que faz a diferença da nossa fé entre todas as outras religiões, né? Religião não é uma coisa, porque hoje quase que se demonizou a palavra religião. Religião nada mais é do que religar o homem a Deus, né? E essa é a verdadeira religião: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e crer nessa ressurreição de Cristo. Então, reparar o tempo é a gente gastar energia para que a gente venha olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, constantemente. Trazer a memória que ele suportou a cruz, que ele morreu, mas que ele também ressuscitou, e por isso nós temos vida. E aí, com isso, na sequência, Josias faz a renovação da aliança. Ele convoca lá no capítulo 34, também a partir lá do versículo 29, 32, ele convoca o povo para fazer uma renovação de aliança, de fidelidade a Deus. E aí é a hora da gente estar fazendo essa renovação de aliança com Deus. Voltar ao primeiro amor. A gente tem sempre essa preocupação de estar voltando ao primeiro amor, aquela paixão, aquele olhar, né, que nos faz assim tremer, nos faz perder as forças, quando a gente olha para Cristo e vê que Ele é o autor e consumador da nossa fé e que a gente quer viver para Ele. Então, o terceiro passo: primeiro a gente purifica, segundo a gente restaura, terceiro a gente renova. E, por último, ele faz a celebração da Páscoa. Ele faz uma celebração de libertação. Ele traz à memória a Páscoa que os judeus comemoravam, da libertação do povo do Egito. E aqui hoje a gente renova, a gente celebra a ressurreição de Cristo, porque a vida do cristão, ele precisa ser de celebração. Não pode ser uma vida de tristeza, e sim de alegria. Uma vida de vibração. Eu costumo falar até que quando eu morrer eu não quero ninguém chorando, eu quero que as pessoas brinquem e cantem muitos louvores alegres, porque eu já devo estar lá pulando no céu, né? E é isso que Josias faz. Ele faz todo esse processo. E, por último, ele faz a celebração da Páscoa, a ponto do escritor colocar no versículo 18, no capítulo 35, fala que nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acham, e os habitantes de Jerusalém. E aí eu me lembro também do culto coletivo, da gente estar celebrando isso em comunidade, com a família, com os irmãos. Então,
é um chamamento para a gente retornar essa celebração coletiva. Então, primeiro, Deus nos chama para purificar a terra, purificar a nossa terra, tirar nossos altares, tirar todos os deuses que estão ocupando o lugar que deveria ser de Deus. Segundo, que a gente repare o nosso templo, que a gente comece a gastar, investir, para que haja uma renovação, que a nossa chama seja acesa. Que a gente também, no terceiro passo, renove a nossa aliança. Que a nossa aliança seja renovada desde aquele dia que você declarou que queria que Deus fosse o seu Senhor e dono de toda a sua vida, que o Senhor Jesus fosse o seu Salvador e Senhor da sua vida. Que você renove essa aliança a cada dia. E terceiro, que a gente possa constantemente celebrar, não somente sozinho, mas coletivamente, buscar pessoas que professam a mesma fé, o culto comunitário, o culto individual, mas que a nossa vida seja uma vida de celebração. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta de Samuel, nem nenhum rei de Israel celebrou a Páscoa como Josias celebrou. E que a nossa vida possa ser assim. Que quando a gente se for, a gente fala assim, nunca eu vi uma pessoa que fosse tão festiva em relação às coisas de Deus. Porque a gente é muito festivo às vezes, mas com as coisas de Deus a gente não é. Então, que a gente seja festivo, que a gente celebre, que a gente cante essa ressurreição de Cristo, a nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. Amém.